Boa tarde a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar nessa tarde é a respeito da reconciliação. E vamos começar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 5, que nos fala sobre: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nos fala o seguinte, que numa noite, um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, disse que sabia que Jesus havia vindo de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que ele fazia se não viesse de Deus. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos então pergunta: como pode um homem velho nascer de novo? Pode reentrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus disse: o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Todos nós, quando fomos criados por Deus, fomos criados todos da mesma forma, simples e ignorantes, e com destino a uma perfeição relativa. Mas para conseguirmos essa perfeição relativa, é necessário toda uma caminhada de aperfeiçoamento, tanto na área intelectual quanto na área moral. E para adquirirmos todo o conhecimento necessário a este espírito com uma relativa perfeição, é necessário um conhecimento muito grande, muito abrangente. E para isso, uma existência só, uma estada aqui no planeta, não é possível adquirirmos tudo isso. Mesmo que seja uma estada grande, podemos considerar 100 e poucos anos que algumas pessoas hoje já estão conseguindo adquirir. Mesmo assim, é pouco tempo para o cabedal de informações que precisa o espírito adquirir para conseguir essa perfeição relativa. Por isso é necessário muitas estadas no planeta onde possamos apresentar, através das experiências, aquilo que precisamos aprender. Nas nossas primeiras reencarnações, as nossas primeiras estadas no planeta, nós éramos como um bebê, espiritualmente falando. Não tínhamos condições de discernimento, não compreendíamos quase nada. Então, desta forma, os espíritos amigos, mais maduros do que nós, os nossos anjos da guarda, eles é que cuidavam da nossa programação reencarnatória, para que pudéssemos, através das experiências, irmos conseguindo esse conhecimento do qual nós necessitamos. Durante essas nossas experiências, as nossas estadas no planeta, muitas vezes nós acertamos, outras vezes erramos. Algumas vezes nós prejudicamos, outras vezes somos prejudicados. Algumas ocasiões nos equivocamos, outras vezes outras pessoas se equivocam conosco. E assim nós vamos aprendendo através dos nossos acertos e os nossos erros. Neste processo, então, de nosso conhecimento intelectual, quando já adquirimos então certas experiências, já vamos ficando mais maduros, conseguindo compreender um pouquinho mais da nossa estada como espírito imortal, nós vamos começando então no mundo espiritual, libertos da carne, deste corpo que nos limita a tanta compreensão. Lá então conseguimos verificar quantas coisas fizemos de errado. Erramos porque não sabíamos naquele momento fazer diferente. Nos equivocamos porque não sabíamos ainda o que fazer. Por isso que Jesus dizia: a verdade vos libertará. A partir do conhecimento nós acertamos mais e errando menos. Então nas primeiras e nas nossas encarnações, muitas coisas a gente não sabia. Nós nos éramos dito muitas coisas de forma errada, de forma equivocada, porque naquela ocasião era desta forma que poderíamos compreender. Então, à medida que vamos tendo mais amadurecimento, a nossa consciência vai nos cobrando um ressarcimento, uma reparação, uma reconciliação com aquelas criaturas das quais nós prejudicamos, nós maltratamos, nós fizemos alguma coisa que a tenha dificultado a sua estada aqui na Terra. E também de pessoas que nós precisamos nos harmonizar através do perdão e do amor. Pessoas que nos prejudicaram. Então, mais maduros, mais conscientes, nós participamos então da nossa programação reencarnatória. E nessa nossa programação reencarnatória, nós pedimos para irmos num ambiente onde possamos conviver com esses espíritos dos quais nós tivemos problemas em situações passadas.
para que possamos, através do convívio, através do cotidiano, do dia a dia, das nossas experiências, nós irmos aprendendo a nos amar, a perdoar e a nos compreender como seres na mesma caminhada, na caminhada do progresso, da evolução. Entretanto, aqui chegando, nós somos beneficiados pelo esquecimento. Porque mais um presente do Pai de Deus amoroso, que é o Pai amoroso que é para conosco, Ele nos dá este presente do esquecimento. Porque se nós fôssemos lembrar de todas as nossas experiências, de tudo aquilo que nós fizemos de certo ou de errado, nós não iríamos conseguir suportar convivermos com criaturas que algumas vezes nos prejudicaram. Outras vezes, somos nós que o prejudicamos. Nós não iríamos suportar tantas maldades que fizemos durante a nossa caminhada evolutiva, por ignorância, por não compreender, mas está feito. Nós prejudicamos muitas vezes as pessoas, uma sociedade, uma comunidade, enfim. Então Deus nos dá a oportunidade de não lembrarmos disso, porque cada reencarnação seria como uma página branca, da qual o Pai nos dá uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de refazer aquilo que no passado, por sermos mais imaturos, nós não conseguimos realizar. Então, mesmo através desse esquecimento, que é um benefício ao nosso favor, que muitas vezes de forma equivocada nós dizemos, mas se existe a reencarnação, por que eu não me lembro do que eu fui no passado? E muitas pessoas ainda, que gostariam de saber o que foram no passado. Só que nós não compreendemos na nossa imaturidade que isso iria nos prejudicar muito. Porque perante a verdade, diante da verdade que vamos ver, muitas vezes não vamos suportar. Então, mesmo através desse esquecimento, Deus nos fornece as nossas tendências. Se nós observarmos, se nós nos olharmos, se nós conseguirmos realmente nos compreender, nos conhecer de forma verdadeira, nós vamos ver que nós temos as nossas tendências. E aí sim que nós devemos prestar atenção, porque são através das nossas tendências, das nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos trabalhar na estada, no momento aqui na Terra. Retornando à nossa programação, quando nós pedimos então para retornar e convivemos com pessoas das quais nós tivemos dificuldades em experiências anteriores, na maioria das vezes nós viemos dentro do mesmo lar. Nós iríamos convivendo com criaturas dentro do nosso lar que nós tivemos dificuldades anteriormente, que nos prejudicaram, que nós prejudicamos, que nós atrasamos a caminhada dela ou que elas nos atrasaram também a nossa caminhada evolutiva. Nós também convivemos no nosso grupo de trabalho com o mesmo tipo de espíritos, espíritos afins, alguns amigos, outros, e outros então que nós precisamos nos reconciliar, aprendermos a amar, aprendermos a respeitar, aprendermos a perdoar. Também convivemos nos centros das nossas religiões, no centro espírita, por exemplo, da religião da qual nós convivemos, ali, no nosso ambiente, no qual nós vamos à procura de consolo, de orientação, de fortalecimento, de nos ajudar na nossa caminhada evolutiva, ali também. Nós convivemos com pessoas, algumas afins, em que nós participamos mais ou menos das mesmas ideias, outras que nós temos dificuldade de convívio, porque são espíritos que tínhamos dificuldades anteriormente. E agora, com a experiência da reencarnação, com a oportunidade de um novo recomeço, ela nos vem para que possamos aparar as arestas, para que possamos nos compreender, para que possamos então compreender que cada um está no seu grau evolutivo e para tanto precisa ser respeitado, precisa ser amado, precisa ser perdoado. André Luiz, nas suas obras, nos fala muito do mundo espiritual, nos fala muito da nossa estada aqui na Terra, quando retornamos ao mundo espiritual, muitas vezes falidos, porque não conseguimos fazer aquilo que nos programamos no mundo espiritual. Por preguiça, por má vontade, por não ter um conhecimento da verdade. E ele nos orienta o que é preciso ser feito. E numa passagem do livro Missionários da Luz, ele nos fala que um dos maiores obstáculos da felicidade humana, sendo que todos nós que aqui estamos, nós
caminhamos, nós procuramos, nós vamos à procura o tempo todo da nossa felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E André Luiz diz que um dos maiores obstáculos dessa felicidade tão almejada por nós é a dificuldade da aproximação fraternal. Nós temos dificuldade de compreender os nossos irmãos. Nós temos dificuldade de compreender que o nosso irmão às vezes não tem o conhecimento que nós já conseguimos ter, porque cada um está no seu processo de evolução. Alguns espíritos são mais antigos, então é claro que tem mais experiências, é claro que ele é mais maduro, é claro que ele tem mais conhecimento, porque ele tem mais vivência. Outros espíritos são mais esforçados. Igual aquele aluno que vai à aula, presta atenção no professor, chega em casa, faz as suas tarefas, revisa a matéria. É claro que ele vai ser um aluno muito importante, ele vai ser um aluno muito bom na sua sala de aula. Ele vai ter o conhecimento todo do conteúdo. Ele vai ser um aluno nota 10, porque ele presta atenção, ele faz tudo aquilo que um aluno dedicado precisa fazer. Mas o aluno preguiçoso não. Então, espiritualmente falando, é mais ou menos assim. Muitas vezes nós somos preguiçosos para evoluir espiritualmente. E nós precisamos compreender, mas que todo mundo, todos, até aquele que nós julgamos o mais violento, o mais cruel, aquele que nós achamos que nunca vai conseguir melhorar. Todos, a única fatalidade que temos como seres imortais é a perfeição relativa. Então todos vão chegar ao ponto que vão compreender qual é o caminho certo. E o caminho não existe outro senão o amor. E André Luiz ainda completa que além dessa dificuldade da aproximação fraternal, nós temos dificuldade do perdão recíproco. Nós temos dificuldades também da semeadura do amor através da lei da reencarnação. Ou seja, nós temos dificuldade em fazer, em concluir, em compreender a verdadeira caridade pela qual os Espíritos já nos falam. Quando Kardec pergunta aos Espíritos qual é a verdadeira caridade, eles dizem: benevolência para com todos, indulgência com as falhas e perdão das ofensas. Então nós temos dificuldade de compreender que os nossos irmãos precisamos ter paciência com aquele que ainda está engatinhando na sua caminhada evolutiva. E que nós ainda temos muito a aprender. E aqueles irmãos difíceis na nossa caminhada são os que realmente vão ser os nossos grandes mestres. Porque eles é que vão nos ajudar a fazer esse BIP: benevolência, indulgência e perdão. São eles que vão nos ajudar a cumprir a verdadeira caridade ensinada pelo Mestre. Porque eles irão nos colocar nas relações, nas questões, nas lições da vida, difíceis de serem compreendidas. E nós vamos precisar nos esforçar para sairmos, então, vencedores desta caminhada. E, infelizmente, devido à nossa imaturidade, muitas vezes acreditamos que estamos muito bem evoluídos, de forma evoluída, procuramos a felicidade de qualquer forma e acabamos nos desviando, muitas vezes, dos nossos objetivos. Deixamos de lado, muitas vezes, a nossa família, as nossas preocupações, as nossas pendengas dentro da família e acabamos tendo grandes dificuldades. E a todo momento, conosco também nós podemos usar como exemplo, mas aqui no nosso grupo podemos utilizar. A mídia o tempo todo está nos mostrando o quanto que muitas vezes, pelo momento, os espíritos se acabam se conflitando, tendo grandes problemas, grandes dificuldades para o futuro. Agora mesmo, a mídia nos relata bastante aquele caso daquele menino Bernardo, né, em que um conflito entre a família agora está sendo verificado e parece que há o envolvimento do pai e da madrasta. Agora, esta semana, não sei se os senhores viram pela mídia também, onde foi gravado um diálogo entre os três, mostrando a dificuldade daquelas criaturas, a dificuldade do respeito, a dificuldade do perdão, envolvendo aquelas três espíritos. E aí, a conclusão, que acreditamos que pelo menos a mídia está, os policiais, quem está investigando, está chegando à conclusão de que o pai e a madrasta cometeram o crime do suicídio, matando o menino.
Então vejam, uma oportunidade que a gente se programa, que a gente pede, que a gente espera na espiritualidade, de forma tão demorada muitas vezes. Porque a reencarnação não é um processo rápido e simples. É um processo demorado e de muito cuidado pela espiritualidade. E nós acabamos, no nosso convívio familiar, no nosso convívio do trabalho, no nosso convívio dentro da religião da qual nós frequentamos, acabamos muitas vezes nos prejudicando. Por falta de paciência, de tolerância, de muitas vezes nos calarmos perante as ofensas do outro. Porque devemos compreender que o outro ainda não compreende a sua situação, ainda não compreende o seu papel como filho de Deus. Ele não compreende o seu papel, que deve ser o de amar e de respeitar os seus semelhantes. E nós, então, muitas vezes não conseguimos suportar nada. Nos preocupamos com os milindres, nos preocupamos com as ofensas e acabamos nos endividando mais ainda, quando poderíamos aqui resgatar grandes débitos do passado. E Jesus, sabedor disso, ele dizia: orai e vigiai. Ele dizia orai e vigiai porque ele sabia que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que estamos fazendo. Orar para pedir ajuda aos espíritos maduros, para que nos orientem, para que possamos fazer o melhor. E vigiar para não cair em tentação, para não fazer as coisas erradas, para não cair na imprudência, no erro, no equívoco do passado. Porque já somos espíritos antigos, espíritos milenares, espíritos que já têm a condição de conhecer essa doutrina esclarecedora que é o Espiritismo, que vem nos dizer: você é um espírito imortal, você é um espírito que vem por muitas caminhadas de evolução. Então não temos mais tempo para nos dizermos que não sabemos das coisas. Precisamos ser mais vigilantes. E Jesus, ainda sabendo que os nossos maiores problemas é relacionado com o amor, com a falta de perdão, ele dizia: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. Então Jesus nos dizia, enquanto nós estamos aqui, encarnados, no mesmo círculo familiar, pai, mãe, irmãos, esposo, esposa, filhos, nora, genro, enfim. Quando estamos no nosso trabalho, quando estamos no nosso grupo religioso, tentemos nos acertar ali. Porque se um dos nossos adversários, um dos dois, acaba desencarnando antes, aí Jesus sabia que os nossos problemas são muito graves no campo de obsessão. É porque o espírito desencarnado, ele leva a mágoa, ele leva o ressentimento, e ele se vincula a nós. E nós guardamos também a nossa culpa. E acabamos, então, nos ligando pela simbiose da obsessão. E aí temos grandes dificuldades na nossa caminhada evolutiva. Além das dificuldades normais, no mundo de provas e expiações, no mundo ainda de espíritos imperfeitos, além das nossas dificuldades em conviver, em melhorar, em progredir, nós ainda conseguimos mais, ainda os processos obsessivos, de espíritos dos quais nos vinculamos pelo problema da culpa, do erro. Então a necessidade do perdão, da reconciliação, de nos compreender, da benevolência, da indulgência, do amor ao próximo. Jesus dizia, não existe outro caminho que não seja amar. Então amar é respeitar. E André Luiz, também nessa obra Missionários da Luz, ele diz que o problema da queda é também uma questão de aprendizado. E o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigindo. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar este poder harmoniosamente. Nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta, diz André Luiz, adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. Daí, diz ele, as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Temos a necessidade da luta,
que corrige, que renova, que restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio e a educação divina é o fim. Então Deus nos dá a oportunidade, através da reencarnação, como meio de nos reconciliarmos, de nos entendermos com aquelas criaturas que em outras oportunidades nós prejudicamos ou nos prejudicaram e nós não conseguimos perdoar e eles também não conseguiram nos perdoar. Então Deus utiliza a reencarnação como um meio de nos aperfeiçoarmos, de modificarmos, de repararmos essas nossas faltas. E a educação divina, as leis divinas, são o nosso freio. Ela nos ajuda, ela nos proporciona a encontrar, a conseguir então, de uma forma harmônica, a encontrar o caminho certo, que é através do amor. Essas nossas, como havíamos falado anteriormente, muitas vezes nós que somos espíritas, que conhecemos a doutrina espírita, de forma equivocada, nós conhecendo a reencarnação, nós dizemos assim: ah, mas o que eu não consegui nesta reencarnação, na próxima eu consigo. E nós, através dos espíritos amigos, nós dizemos: nós precisamos aproveitar esta. Porque cada reencarnação, ela é um processo muito, muito cuidadoso, de muito cuidado pela espiritualidade para que tudo dê certo. Porque nós reencarnamos para evoluir. Então, tudo é feito para que dê certo a nossa caminhada evolutiva. Tanto é que Jesus disse: se o seu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Jesus não queria dizer com isso que a gente deveria vir sem olho. O que ele quis dizer é que se alguma experiência nós erramos no campo do poder, no campo da vaidade, no campo da riqueza, no campo da pobreza, que a gente não venha com essas experiências de novo. Porque nós vamos errar de novo. Porque nós ainda não estamos maduros o suficiente para suportar. Então que seja nos tirado essas possibilidades de mais uma vez a nossa queda. Que seja colocado no nosso caminho tudo aquilo que pode nos favorecer. Então por isso que a nossa reencarnação ela é feita de maneira muito cuidadosa. Tudo no momento certo. Porque os nossos pais biológicos, eles precisam nos aceitar. E nós precisamos vir naquele lar que vai nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Que vai ao encontro do nosso objetivo da evolução. Então tudo isso é feito com muito preparo. Então não é fácil o reencarnar. Todos nós, é claro, vamos sempre reencarnar até que chegarmos à situação de espíritos puros, que ainda está bem longe. Mas cada reencarnação é um processo bem trabalhoso, bem difícil. Essa nós já conhecemos. Então que nós possamos aproveitar o aqui e o agora. Porque amanhã, na próxima, não sabemos como será. E se queremos uma vida melhor, que façamos as coisas agora no presente. Que plantemos agora no presente bons frutos. Para que no futuro, numa próxima encarnação, quem sabe, tenhamos uma estada aqui na Terra mais fácil. Quem sabe até o nosso planeta já não vai estar numa situação muito melhor, porque depende de cada um de nós esta caminhada evolutiva. Neste livro também, da qual estamos falando, de André Luiz, Missionários da Luz, para que nós possamos exemplificar o quanto que é complicada a reencarnação, o quanto que é necessário todo um trabalho, ele nos relata nesta passagem, neste livro, o exemplo de um espírito que estava para reencarnar, chamado Segismundo. Segismundo iria reencarnar num lar onde o pai e a mãe, esses três espíritos haviam tido problemas em existências anteriores. Os dois, seus pais, chamados nesta encarnação de Adelino e Raquel, numa encarnação anterior eram casados também. E Segismundo, o terceiro espírito, se envolveu com este casal, envolvendo-se com a esposa e vindo então a assassinar Adelino. Ficou um tempo com Raquel, que logo após a abandonou e ela acabou entrando na prostituição. Estes três espíritos desencarnaram de forma muito violenta, magoados, ressentidos, e ficaram por muito tempo na espiritualidade se odiando, se procurando, se recriminando. E até então, quando já tinham condições, já tinham possibilidades de uma nova etapa da sua vida,
foi então através dos espíritos amigos e deles também, que participaram desta programação, programaram uma nova estada na Terra, na qual retornariam Adelino e Raquel como esposo dessa existência e Segismundo então como filho do casal, para aprender a se respeitar, para aprender a amar, para aprender a se compreender. Mas chegado aqui, Adelino então não quis mais receber Segismundo como seu filho, porque ele deixou retornar as mágoas do passado, o ressentimento do passado. E houve todo um trabalho da espiritualidade para que Adelino recebesse aquele espírito como seu filho. Adelino, então, tão perturbado, tão desequilibrado que estava, todas as vezes que à noite, ao dormir, e o seu corpo descansava e o seu espírito se desligava do corpo, livre da matéria, ele se encontrava com Segismundo. E ali, então, ele via alguém que iria destruir o seu lar, porque ele estava vinculado às mágoas do passado. A espiritualidade, então, depois de um trabalho muito longo, conseguiu, então, que Adelino compreendesse a necessidade deste novo recomeço. E Segismundo, então, iria retornar como filho deste casal, para, então, recomeçarem uma nova caminhada. E essa história do Segismundo, muitas vezes, acontece conosco também. Nós também retornamos, às vezes não como filhos de um casal, mas retornamos outras vezes em outras circunstâncias também, com espíritos dos quais nós precisamos aprender a nos respeitar, a amar e a perdoar. André Luiz, quando percebia esse processo de reprogramação da reencarnação de Segismundo, o quanto que a espiritualidade se preocupava com este momento, ele diz que ele nunca havia pensado como é complexa a oportunidade de renascer, que atividades intensas exigem dos benfeitores espirituais. E ele exclama dizendo: a experiência humana não é um ato acidental. Então nós não estamos no nosso lar por acaso. Nós não estamos no nosso trabalho convivendo às vezes com aquelas pessoas difíceis por acaso. Nós estamos sim dentro do lar que precisamos, dentro do trabalho que necessitamos, no grupo de amigos da nossa religião, que fazemos o mesmo tipo de trabalho, porque precisamos. E essa necessidade é a paciência, a resignação, a tolerância, a benevolência, a indulgência, a compreensão que os outros erram e que nós erramos também. É compreender que somos espíritos na mesma caminhada espiritual, na mesma caminhada evolutiva. Espíritos que estão aqui, todos à procura da perfeição relativa. Espíritos todos que estão aqui, ansiosos pela felicidade da qual somos merecedores. Espíritos que estão aqui, que todos são filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos todos irmãos. E como os irmãos, precisamos então respeitar cada um no seu tempo. E para conseguirmos isso, precisamos, primeiro passo, que a doutrina espírita tanto nos coloca, a necessidade da reforma íntima. Precisamos saber o que estamos fazendo aqui. Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso papel? Nos conhecermos. Quais são as nossas tendências? Quais são as nossas dificuldades? E a partir daí começar a trabalhar. Este é o primeiro passo. O segundo passo é o perdão e o auto-perdão. Erramos em muitas circunstâncias, porque não sabíamos fazer diferente. Mas agora é uma nova etapa. Queremos fazer diferente. Então não adianta ficarmos nos culpando. É caminhar, é ir dar um passo para frente e continuar a sua trajetória. Se Deus nos perdoa sempre, por que nós não vamos nos perdoar? E perdoar os outros também. Este é o segundo passo. Mas existe ainda o terceiro passo, que é o serviço. O serviço em amor àquelas criaturas que convivem conosco. Sejam os nossos familiares,
seja os nossos colegas do trabalho, seja os nossos colegas do centro espírita, da religião da qual nós frequentamos, seja da nossa comunidade, sejam as pessoas que nós possamos ajudar, enfim, a toda a humanidade, porque todos nós somos filhos de Deus, somos herdeiros do Pai, somos irmãos, e para tanto não existe outro caminho que não seja o amor, que não seja o respeito. E para encerrarmos a nossa conversa, nós vamos encerrar com um poema de gratidão do Divaldo Pereira Franco, que ele diz o seguinte: meu Deus, eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. A maioria daqueles que te procuram é sempre para reclamar, para abjurar, para pedir. Eu não, eu quero agradecer. Quero dizer-te que para mim a vida tem sentido. Muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão e pela paz. Muito obrigado pela beleza, que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu encontro cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão e que tropeçam na solidão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro com comisseração, porque eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telhado, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que rolam pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro, na praça a cantar. A melodia dos mortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Ouvidos que ouvem a melodia da natureza, pela minha faculdade de ouvir, e pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles também escutarão. Obrigado pela minha voz que canta, que ilumina, que alfabetiza, que elegiza. Pela minha voz, pela sua voz. Pela voz que trauteia uma canção que o teu nome proferia, com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois dessa dor, no seu reino de amor, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos. Mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e os suores da vida. Mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor. Pelas mãos que no seio embalam um filho de um corpo alheio, sem receio. E pelo pé que me faz levantar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, deformados, e eu posso bailar. Oro por eles, eu sei que na outra reencarnação, depois desta expiação, eles também caminharão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importando se é uma mansão ou uma tapera, se está numa favela, ou se é um ninho ou um gramado de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for. Mas o que é importante é que dentro dele existe uma figura de amor. O amor de mãe, o amor de pai, de uma mulher, de um marido, de um filho ou de um irmão, ou a presença de um amigo. Alguém que nos dê a mão, ou pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se ali ninguém eu tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. E esse poema de gratidão nos mostra que nós deveríamos realmente ser muito gratos com a vida, de estarmos aqui.
a nossa oportunidade de reconciliarmos com os nossos adversários, reconciliarmos com os nossos irmãos, reparar as nossas dívidas, reparar os nossos erros, aprender a amar, respeitar e nunca, 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 como fazem alguns irmãos, de forma equivocada, fogem pelas portas terríveis do suicídio, que não nos leva a nada, só dificulta muito mais a nossa caminhada. Muito obrigado pela atenção de todos e que Deus nos ajude e os Espíritos amigos continuem nos ajudando, nos apoiando. Assim seja. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.